Valendo. E é legal começar falando no microfone. Bom dar um exemplo para o convidado. É isso aí, senhoras e senhores, mais um episódio do Humaniza Podcast. Agradecendo o nosso patrocinador master, a barbearia Big King. E também lembrando, né, os nossos ouvintes, que hoje a gente dá continuidade ao nosso mês de combate à intolerância religiosa, né, trazendo lideranças, segmentos diferentes. E hoje a gente está aqui com ele, que é formado em Teologia pela EST, Escola Superior de Teologia, pós-graduado em Ciências da Religião e Ensino Religioso pelo Instituto Nacional de Educação, fundador do IBESVA, Instituto de Beneficência e Espiritualidade Somos Valentes, organização da sociedade civil de interesse público que atua na área de assistência social, educação e cultura. Presidente da Comissão Municipal de Liberdade Religiosa de Niterói, pastor pentecostal no Ministério Leão de Judá, é ele, o reverendo Daniel Valente. Seja bem-vindo, querido. Bem-vindo, muito obrigado a vocês por terem me convidado e me sinto já bem acolhido, porque estou entre amigos aqui, não só os presentes, como esses que estão nos acompanhando, que vão nos acompanhar pelas redes sociais. Vai ser um bom bate-papo. Com certeza. Posso te chamar de Daniel para ficar mais à vontade? Claro. Às vezes vai ser Daniel, reverendo, mas enfim. Daniel, a gente está no mês de combate à intolerância religiosa, né? Mas antes da gente falar esse tema específico, a gente quer saber quem é o Daniel, antes de ser o reverendo Daniel. Eu estava comentando que essa é a pergunta mais difícil que vocês fazem. E que dependendo do dia, a resposta pode variar. Mas vocês já devem ter jogado alguma vez na vida aquele Mortal Kombat, né? Sim. É um clássico. Uhum. Aí tem o Animality, né? Uhum. Se eu fosse me definir através do meu Animality, eu diria que eu sou um marisco. Porque eu apanho tanto da rocha quanto do mar. Né? Porque eu me defino como alguém que procura não me enclausurar em caixinhas ideológicas, seja de direita, seja de esquerda. Eu acho que ambas as posições têm suas contribuições e têm seus vícios, têm seus problemas também. Então, quando a gente tenta ter essa visão um pouco mais global e olhar para os dois lados, a gente paga um preço muito mais alto do que se a gente se enclausurar em alguma bolha. E eu furo essas bolhas, eu tento promover esses diálogos entre os antagônicos desde sempre, porque na minha experiência de vida eu já começo numa família extremamente pobre, uma família bem limitada do ponto de vista financeiro, e filho de um pai branco com uma mulher preta, né? E durante a minha primeira infância eu sou criado uma parte da minha vida no asfalto, num prédio, e outra parte da minha vida no morro, na favela, ali no Morro do Estado, em Niterói. Uhum. Então, esses contrastes marcaram a minha vida. Ao longo de toda a minha trajetória, o contraste entre como é a vida no asfalto, como é a vida no morro, como é a vida sendo filho de uma pessoa branca, como é a vida sendo filho de uma pessoa preta, como é o tratamento com um homem, como é o tratamento com uma mulher. Essas dicotomias foram me moldando. E eu acho que eu senti a necessidade de tentar harmonizar esses contrastes, de alguma maneira. Uhum. Tentar não encará-los como um mal necessário, ou como realmente oposição, mas sim como complementos. E isso foi me forjando. E a questão, que a gente vai entrar mais para frente, mas vai ver que a minha formação é toda baseada no fenômeno religioso, porque ele teve uma marca muito profunda na minha vida, literalmente. Quando eu tiver a oportunidade, a gente conta essa história, mas eu, dentro da minha família, tinha a minha bisavó, que era indígena, e ela trabalhava com ervas, ela recebia espíritos do mato, mulher analfabeta de pai e mãe, ela recebia lá um ser e passava até a escrever medicamentos para as pessoas. Isso ninguém me contou, eu vi essa experiência. Ao mesmo tempo, minha avó católica romana, minha mãe evangélica e meu tio ateu. Então, brasileiro, né? Pois é. Bem brasileiro, um pouquinho de tudo. Esse sincretismo religioso, que é a cara do Brasil, fez o arcabouço no qual eu fui criado. Então, os contrastes, as divergências fizeram parte ao longo da minha vida. Então, eu me definiria com alguém que
como alguém que tenta harmonizar os contrastes, harmonizá-los sem que eles percam suas essências e as suas identidades. Essa seria a definição que eu daria. Legal, bacana. É interessante, né? Porque é muito reflexo mesmo do brasileiro, né? Essa pluralidade de religiões, né? Já mata até uma pergunta que eu ia fazer. Não é lente teu olho, então. Teu olho é claro pra caramba. Não, por acaso, essa daqui é por causa de grau, não por causa de coloração. Eu, em vez de usar óculos, eu as coloco. Mas sim, por causa dessa mistura toda, o pessoal fala, você é o quê? Você é indiano? Pensa que eu vim do Paquistão, da Índia, alguma coisa assim. Falei, não, eu me identifico como uma pessoa preta, que é a minha identidade, mas transito bem por todos os outros segmentos raciais sem nenhum grande problema. Né? E explica uma coisinha pra gente, e aí desde já eu vou te pedir o perdão pela ignorância mesmo, mas assim, acho que também acaba sendo uma dúvida de muitos dos nossos ouvintes que, né, a gente está trazendo aqui pessoas para falar de religiões e a gente sabe que hoje a evangélica tem diversos segmentos, né? E aí fala um pouquinho pra gente da sua, assim, do pentecostal, não é isso? Sim. Infelizmente, todo bloco não católico da cristandade é chamado de evangélicos, né? Basicamente, o evangélico é um amálgama, tem de tudo ali que você puder imaginar, inclusive igrejas evangélicas que se contrastam de tal maneira que não incomunicam uma com a outra. Então, a gente está falando de um campo muito vasto, muito diverso, muito plural, e dentro desse nicho existe o ramo com o qual eu me identifico, que é o pentecostalismo, que a diferença maior, que inclusive, já para começar a polemizar, ela comunica muito mais com as religiões de matriz africana do que com o protestantismo histórico, do ponto de vista fenomenológico e também do ponto de vista de prática. Se você olha para os pentecostais, você vê pessoas pretas, em sua maioria, mulheres e pessoas de baixa renda, pessoas da classe C, D e E, né, principalmente D e E. O pentecostalismo difere do protestantismo histórico no seguinte tema. Apesar de a gente ter a Bíblia como regra de fé e prática, a gente acredita no fenômeno do Espírito Santo provocar o transe nas pessoas. A gente acredita na tal da glossolalia, que é a língua estranha que se fala, é uma língua que não se discerne aqui nesse plano de existência. A gente acredita nos milagres, a gente acredita em curas, a gente acredita em seres espirituais do bem e do mal, a gente acredita em batalha espiritual. Isso você não vê no protestantismo clássico. Nas igrejas mais como presbiteriana, batista, essa parte é muito rechaçada. E dentro do pentecostalismo isso é muito enaltecido, isso é muito estimulado, isso é muito praticado. Dentro do pentecostalismo também não há muita diferença entre os clérigos e os leigos, tem uma carência de formação clerical. A liturgia dentro do protestantismo é muito livre, se assemelha muito mais, vai polemizar, mas é verdade, se assemelha muito mais a uma sessão num terreiro do que a uma missa, por exemplo. Porra, então não tô maluco, então. Quando eu vejo uma igreja pentecostal e aí o couro comendo no culto, o couro comendo, eu falo, meu irmão, essa parada porra, se tivesse dentro de um terreiro, tava rolando tranquilamente, é muito parecido com o que eu já vi numa Umbanda, muito parecido com o que eu já vi em outro Candomblé. E aí tomava, às vezes, uma trava de um de outro. Falei, cara, não é possível, tem alguma coisa. E muitas pessoas que eu conheci de igreja pentecostais e tudo mais, pessoas por parte lá de amigas da minha mãe frequenta de vez em quando, e veja, minha mãe é de religiões de matriz africanas, mas todo domingo ela vai com a minha filha no culto. Sim. Na igreja pentecostal lá em Campo Grande, perto da casa dela. Sim. Então ela se identifica muito mais, e essas pessoas geralmente são ex-praticantes de religiões africanas, isso acontece muito. Então, acontece bastante. Não estou doido, então. Não está doido não. Há um fenômeno, por exemplo, do rodopio, você vê pessoas na igreja rodando, igualzinho você vê num terreiro de Umbanda e Candomblé. Você vê fenômenos muito similares. Não tem categorização, mas tem o passe, por exemplo, a gente coloca a mão lá na pessoa. Sim. Existe a questão também, as igrejas pentecostais acreditam na possessão.
É que lá se trabalha com um binômio de anjo e demônio. Não tem essas categorizações de seres intermediários, seres de luz, seres de... É muito... Isso eu contesto, inclusive, mas é a prática. Então, os fenômenos, se a gente analisar friamente, a gente vai ver muitas similitudes. Muito mais do que uma missa. Né? Embora os pentecostais fazem concessões aos católicos, consideram-se uma parte dentro do catolicismo, né? Dentro do cristianismo, melhor dizendo, mas se você analisar, uma missa não tem nada a ver, em nenhuma medida, com o culto pentecostal. Já a questão das religiões de matriz africana, você encontra muitos pontos de convergência. E é por isso, por interesses políticos, inclusive, que tentam criar uma rivalidade, para ter protagonismo sobre o eleitorado. Então, instigam-se, né, essa rivalidade entre pentecostais e candomblecistas e umbandistas, porque há interesses políticos, partidários por trás disso. Tem partidos que gostam de cooptar, essa religião é minha, essa religião é minha. Representa essa bandeira. Exato, com interesses muito alheios ao que a religião realmente quer. Né? Muito diferente daquilo que a religião realmente propõe. E aí é onde começa a polemizar, as pessoas começam a polemizar, porque eu proponho que a gente caminhe juntos, porque as dores do candomblecista, do umbandista e do pentecostal é muito parecida. Há racismo de lado a lado. Talvez os pentecostais sofram menos porque eles se escoram um pouco no protestantismo e no catolicismo. Tipo, eu sou diferente, mas eu sou cristão também igual a vocês. Coisas que as religiões de matriz africana não fazem tanto, elas têm a sua identidade própria. Mas que há perseguições de parte a parte, isso eu posso garantir que há. Há um preconceito com os pentecostais. A gente sofre preconceito da igreja, a gente sofre preconceito dos católicos, sofre preconceito dos protestantes, sofre preconceito entre os neopentecostais, que é outro rolê totalmente diferente, e sofre preconceito também em relação aos nossos irmãos de matriz africana, mesmo a gente sendo um povo muito similar e etnicamente falando mais próximos. Entendi. Deixa eu tirar uma outra dúvida com você também, que é sobre o nome que leva à liderança, né? Você se coloca, né, a nomenclatura de reverendo, e a gente está acostumado com pastor. Tem diferença? Na verdade, o reverendo não é um título, é um termo genérico. Qualquer líder religioso cristão pode se identificar como reverendo. Eu optei pessoalmente por não ser reconhecido como pastor, porque a palavra pastor remete a guiar ovelhas. E eu não entendo os meus seguidores como ovelhas, eu os entendo como seres humanos capazes de pensar por si só. Eu entendo eles como amigos. Né? Então, aquela coisa do pastor que guia, eu não estou aqui para guiar ninguém, eu estou aqui para inspirar, se possível, com a minha história, algumas pessoas. Não tem a palavra final. Então, usou-se muito a palavra imagética do pastor como aquele que tem o cajado na mão, aquele que um homem guiando animais, porque ovelhas são animais. Então, o pastor usa ali a vara da correção, o cajado para guiar as pessoas, e isso para mim é muito abominável. Eu costumo brincar lá na minha comunidade dizendo aqui é um lugar de amigos. Eu não sou pastor de ninguém. Então, reverendo porque, por causa da minha formação, por causa da minha militância política, espiritual, religiosa, mas não me considero pastor porque eu acho inadequado no século XXI essa posição. Entendi. Nós não somos melhores do que ninguém, nós temos as mesmas dores, os mesmos sofrimentos. A gente tem uma história de vida a ser compartilhada, como todo mundo também tem. E nesse ponto eu aplaudo o pentecostalismo, porque a gente é muito mais horizontal do que a maioria das igrejas. Mais para frente a gente fala um pouco mais sobre essa parte, mas a horizontalidade dentro do ambiente espiritual religioso para mim é fundamental. Eu não gosto de estruturas verticalizadas, onde um está acima dos demais, isso para mim é inaceitável. Mas deixa eu ouvir sua opinião agora numa coisa que me surgiu. Você acha que o brasileiro gosta dessa verticalização? Não, dessa verticalização no final das contas, assim, de ter um líder. Não, tipo, eu sigo aquele cara, sigo ele porque ele é isso, é aquilo outro. Assim, eu também sou muito a favor, no campo democrático, em tudo, de ter a horizontalidade, né, em tudo que a gente faz. A gente está aqui conversando com uma liderança religiosa, ou o que quer que seja, e a gente poder conversar sem se sentir acuado ou inibido pelo seu cargo, pelo coisa, e a gente conseguir construir algo através disso.
Mas você acha que o brasileiro, principalmente nessa questão de ir atrás da fé, ele busca esse ser mais iluminado, esse ser que vai guiar? Qual é a sua impressão sobre isso? É só a gente olhar para a formação do nosso país. O nosso país foi formado em bases católicas romanas. Fomos o único país da América que, depois de independente, continuou com modus imperial, né? A gente continuou sendo monarquia, não nos tornamos uma democracia, muito menos uma república, e continuamos sob o império de um português, né? Dom Pedro I. Então, você veja que aqui o nosso país tem uma estrutura patriarcal muito forte e ela é verticalizada desde o seu princípio. Sim. A gente está acostumado às mudanças serem de cima para baixo e não de baixo para cima. Nós não temos uma cultura democrática muito firme no nosso país. Analisar a história do nosso país é uma história de ditadura, uma história de imperialismo com hiatos democráticos, não é uma história democrática. Então o povo tem essa necessidade porque nasceu nessa estrutura. Então todo mundo busca um messianismo. Há uma busca por aquele ser acima. A gente vê isso na política, a gente vê isso na religião, a gente vê isso na cultura, nas artes, nas expressões artísticas. Você vê como que os artistas são tratados, principalmente os estrangeiros, como se fossem uma classe superior, uma elite intelectual, artística, etc. Há essa tendência, o meu amigo reverendo Daniel Rangel costuma dizer, é o sebastianismo, aquela coisa de esperar alguém que vai resolver o problema. E isso replica dentro das estruturas eclesiásticas, né? Há aquela figura, e por isso que eu rechaço esse título de pastor, porque o que a gente vê hoje em dia é essa busca que as pessoas têm por uma pessoa que diga o que é certo e o que é errado. Como assim? Eu não tenho condições de chegar a essa conclusão por mim mesmo? Claro, você ter um orientador, você ter alguém para trocar, é muito bom, é muito positivo. Mas você ter alguém acima de você, que seja o seu cabeça, eu acho isso muito problemático. Sim, né? sim. Mas eu concordo com você que há uma busca, há uma tendência das pessoas em buscar um ser mais evoluído para guiá-las. Talvez porque se frustrem com as suas próprias experiências. É, verdade. Isso é perigoso para todo mundo, né? Até para a própria liderança, no caso, né? Porque se compromete demais e, no final das contas, acaba sendo um ser humano normal que está sujeito a falhas e equívocos como qualquer outro, né? Quando é um ser humano normal, sujeito a falhas e equívocos, não é tão problemático quando é alguém mau, né, de mau caráter, alguém que está usando do espaço que obteve para promover a malignidade. A gente viu isso domingo agora. As pessoas estavam ali movidas por um fanatismo religioso. As pessoas entraram ali cantando louvores. As pessoas entraram ali falando em línguas estranhas, destruindo lá, dizendo que estavam quebrando os altares de Baal. Mas se você for... Baal é um conceito muito, muito curioso para uma outra conversa, mas se você parar e puxar, isso já começa lá atrás, quando a ex-primeira-dama diz o quê? Brasília foi consagrada aos demônios. Tá aí essa fala dela, para quem quiser ver. Então faz sentido você quebrar. Se o negócio é consagrado ao demônio, então se eu estou lá destruindo aquilo, eu estou combatendo o demônio. Sim. Então, como as falas vão sendo replicadas sem o contraponto necessário, porque ela falou isso e ficou por isso mesmo. A pessoa só debocha, é uma boba falando uma besteira. Não tem dimensão de que muita gente leva aquilo a sério e a ferro e fogo. Sim. Nós estamos assistindo a ascensão de um Talibã diante dos nossos olhos. Pessoas armadas, pessoas que têm influência na mídia, pessoas que têm dinheiro, mas que estão fanatizadas por um discurso escatológico, um discurso apocalíptico messiânico. É engraçado como a própria mídia, de certa forma, ela constrói isso quando tudo na mídia é o Sudeste, né? E a gente tem um país de dimensão continental. E aí, nessas viagens, assim, tocando e trabalhando também com outras coisas, com energia, etc., rodando aí no Brasil, eu ia em certos lugares que eu falava, bicho, o carro do Google não passa aqui, isso aqui, se eu botar, o carro do Google não passou aqui. Esse cara que está ali sentado ali mascando um fumo assim no canto, assim, irmão, esse cara ele não tem nada na vida, ele não tem ninguém na vida a não ser ele ligar a televisão, ver o que está passando na televisão. E aí quando, chega uma parada dessa aqui que qualquer maluco tem isso aqui hoje na mão, seja de melhor ou pior qualidade, um aparelhozinho merreca aí você compra e consegue entrar na internet.
você começa a participar de um grupo, você começa a ter um senso de pertencimento de uma galera que é excluída, bicho. Você não vê, acho que nem no noticiário policial você vê o lugar que aquele cara mora. Lá no interiorzão do Mato Grosso, lá no interiorzão do Amazonas, no interiorzão do Macapá. E aí ninguém sabe o que está acontecendo naquele lugar. E aquele cara, ele encontra pertencimento num bolsonarismo, num presidente que come pão com leite condensado, que tira foto, que faz live do celular Samsung, entendeu? Então ele encontra pertencimento. Pô, o telefone do cara é igual o meu, e o cara gosta de leite moça também. O cara usa Bic. O cara usa caneta Bic, ia falar da caneta Bic agora. Vai ver os gastos corporativos que tiveram agora que estão sendo revelados. E isso não chega nele, porque ele já fala, porra, eu não quero ver aquele troço lá que fica o apresentador branco da religião privilegiada falando um monte de mimimi e eu tô aqui, o nego não sabe nem que eu existo, sabe nem o lugar que eu moro. Então, eu acho que é subestimar essa população, porque a elite ela subestima, mas ela subestima, acho que de uma forma muito perversa, para o cara se sentir ruim mesmo e ele não conseguir produzir mais do que aquilo que ele já produz. Sim. E aí quando ele encontra pertencimento a alguém que tem poder, né, que é um deputado, que se tornou presidente, um cara que fala tá igual ali ele, na que comunidade fala igual dele, ele, que tá ali na comunidade dele, que tá... Irmão, isso é muito perigoso. É isso que a gente chama de bolsonarismo, não começa com Bolsonaro e nem termina com ele. Nem termina. Tá? É um fenômeno que já é muito antigo, que a gente está vendo crescer, efervescer. As igrejas evangélicas, pentecostais e neopentecostais mais especificamente, são celeiros de formação desse tipo de pensamento. É um pensamento que negou a ciência, é um pensamento que nega a cultura, que é um pensamento que nega a academia, que é um pensamento que é um retorno à Idade Média. Você não viu uma pessoa aí famosa dando uma declaração dizendo, não, a Idade Média teve muita coisa, a Idade Média foi um período positivo. Ela positivando um período mais tenebroso, um dos períodos mais complexos do mundo, né, da humanidade inteira como um todo, e ela enaltecendo isso. Mas isso não sai do nada, entendeu? E é onde a minha crítica faz, porque essa questão do pertencimento. Você vai ligar a televisão hoje, no domingo, qualquer canal que você colocar, você vai ver um louvor à branquitude de início ao fim. Sem medo, os apresentadores que vão se apresentar e os convidados que estarão lá são pessoas com as quais a galera não se identifica. E por isso, no domingo, elas estão onde? Nas igrejas, porque lá elas não só vão ouvir. Nas igrejas pentecostais, elas vão falar. Elas vão ser aplaudidas, elas vão cantar, elas vão expressar as suas experiências, elas não vão estar paradas, inertes, vendo o Luciano Huck ali, todo bonitão, entrevistando pessoas da sua classe. Elas vão estar entre os seus iguais, comungando com os seus iguais, partilhando experiências. Olha que do ponto de vista eleitoral, do ponto de vista de influência, como você cria um nicho tão interessante. Aí vem os gaiatos, os espertalhões, aproveitam essa comunidade que foi feita, pasteuriza, se apropria e começa a conduzir de acordo com a sua vontade de estar sempre no topo. Aconteceu uma situação engraçada, esse dia minha televisão do quarto, né, ela é aberta, né, botei só uma antena lá. E aí eu não tenho o hábito de ver televisão, minha esposa que gosta, e aí a gente começou a assistir algumas coisas e tal, e eu voltei a ver como é que é a programação dos canais abertos, que é o que majoritariamente a nossa população tem acesso, né, assim... Aqueles canais tradicionais que todos sabem quais são. Isso. E aí eu fiquei me perguntando, vendo a programação, por exemplo, evangélica quase que integral de uma desses coisas, eu fiquei pensando, será que o povo brasileiro está preparado para ter um canal aberto só da Umbanda? Só do Candomblé? Passando o dia inteiro programação daquilo ali? Como é que seria? Né? E aí isso aí leva uma pergunta que eu queria te fazer, que é o seguinte, eu acho que você entrou um pouquinho nela, mas eu queria realmente ouvir a sua opinião pessoal, e, enfim, sobre o que você achou o que você acha do nosso ex-presidente e também o que você achou da gestão desses últimos 4 anos no país. Qual é a sua opinião sobre vamos lá. Eu acho Bolsonaro um fenômeno
que tem que ser estudado, porque o cara é militar, se vendeu como o Trump tupiniquim. Como é que pode isso? Não tem coisa mais diferente do que um empresário na rede privada, investidor, com um milico que sempre viveu às custas do Estado. E aqui a galera associou ele ao Trump. O cara é católico, sempre foi formado em base católica, o povo evangélico tomou ele como novo Messias. Né? O cara foi lá para o Rio Jordão ser batizado pelo pastor Everaldo, preso por corrupção, inclusive, foi para o Rio Jordão passar por um rito protestante, por um rito evangélico, sendo católico. Então, assim, o cara é envolvido em uma série de questões de rachadinhas, isso muito antes de se tornar presidente, né, com aquele discurso da família tradicional, tendo vários e vários casamentos e vários filhos. Então, assim, como entender isso se não à luz de um marketing muito bem feito e de também ele ter entendido que havia um vácuo político, e na política não existe espaço vazio, né? Na sociedade não existe espaço vazio. Né? Ele percebeu ali que havia um clamor da população que já não estava satisfeito com as soluções que estavam sendo apresentadas pela ideologia que estava ali dominando na época. Ele percebeu que ele se antagonizasse àquilo, porque é bom que se diga que Bolsonaro, enquanto deputado do baixo clero, se você analisar as votações dele, sempre foram alinhadas com o governo do qual ele depois foi dizer que ele era oposição. Então, ele percebe esse vácuo em relação aos militares, em relação aos religiosos, né? Em relação àquela camada da população mais conservadora, que a gente precisa entender que o nosso país é, em sua maioria, conservador. Então tem que tomar cuidado, tem que ter uma certa delicadeza em tratar certos temas que ainda são problematizados. E, infelizmente não há isso. A galera mais progressista, em geral, ela é muito arrogante, muito professoral, ela não senta com uma pessoa conservadora, uma pessoa mais humilde, uma pessoa que não tem a vivência acadêmica, ela não senta como alguém a ser orientado, e sim alguém a ser ensinado, doutrinado. Então, Bolsonaro, percebeu essa vacância e conseguiu, com apoio de poderosos, a elevar-se ao status de presidente da República. Se você retroagisse no tempo e dissesse, em 2018 Bolsonaro vai ser presidente, ninguém ia acreditar em você. É porque realmente ele não é talentoso para isso, ele não tem habilidade suficiente para isso. E a carreira política dele não sinalizava para essa direção. Mas aí veio o CQC, veio a Luciana Gimenez, o impeachment. Veio primeiro a caricaturização do Bolsonaro como alguém, olha que bobão, olha que engraçado. Começaram a achar engraçado as malignidades que ele falava. Na Luciana Gimenez, programa da Luciana Gimenez, ele estava lá sempre e ele era chamado para isso. Para polemizar. Mas vagabundo achava que ele ia no máximo virar, sei lá, o Adrilles da Jovem Pan. Um meme ambulante. No máximo virar um meme. Exato. Em 2018, quando veio a disputa e que o Lula estava inelegível, que ia entrar o Haddad no lugar, perdemos. Não, ele se tornou, claro, ele se tornou presidente porque houve uma série de conjunturas que conspiraram para aquilo. Né? A Globo não imaginava que o Bolsonaro viesse ao poder. Eles estavam encaminhando o Alckmin, né? A galera, não, tudo. Aconteceu de tudo, inclusive a facada, né, que, ao meu ver, é algo que merece uma investigação muito acurada. Eu tenho minhas dúvidas, para não dizer minhas certezas, de que aquilo ali não foi aleatório, de que teve toda uma... Porque quem foi o maior beneficiado da facada? É uma coisa que a gente tem que perguntar. Ele mesmo. Quando a gente... Pelo menos eu aprendo assim. Se alguém quiser matar alguém, tem instrumentos mais interessantes para ser usados. Tem métodos tecnológicos mais inteligentes do que uma faca. Uma faca que apareceu muito tempo depois, inclusive, do atentado. O mais curioso é que você tem vídeos ali que o Adélio, quando vai se aproximar do Bolsonaro, ele faz 2 vezes. Tem um vídeo ali mostrando, sou eu que estou inventando. A primeira vez vai abrindo o ciclo, ele vai se aproximando, não consegue. Aí da segunda que ele... Enfim, não quero entrar muito nessa senda, mas está aí para a galera investigar um pouquinho como que isso aconteceu. Não é natural. Já assistiu a entrevista dos seguranças? Não, Eles ainda já não. foram em alguns podcasts que eu costumo assistir. Um é policial federal, acho que os 2 são policiais federais. Um
tinham 3 seguranças, um, se eu não me engano, era PM de algum outro estado aí, um é aqui do Rio. E, assim, depois de dar uma assistida lá, até te mando depois o link, eu achei bem contraditório, assim, o papo dos caras, assim, no geral. Um, inclusive, disse que, não sei aonde, acho que em Teresópolis, eles passaram em Teresópolis e que esse cara, que eu esqueci o nome agora, o rapaz lá que deu a facada lá no Bolsonaro, ele viu esse cara de casaco, mas ele não sabia que era o cara ainda, se aproximando do presidente que estava com uns apoiadores de moto ali naquele pico ali do Mirante, ali de Teresópolis, indo para esse lugar que ele foi, que se eu não me engano era Minas, né? Que ele tomou uma facada, Foi em Minas. Eles estavam a caminho de Minas. Eu achei bem contraditório, porque, policial federal, segurança da presidência da República, ver um cara se aproximando de maneira suspeita de casaco, como tu vai abordar o cara, tu vai dar tiro no cara, ainda mais se tratando de quem é. Não, e eu pergunto a você tem seguranças armados para cuidar da sua integridade física, você sofre um atentado desse, você não manda embora todo mundo no dia seguinte, não? No mínimo. E não aconteceu isso. Eles continuaram trabalhando para o Bolsonaro, ainda por cima tiveram seus cargos elevados. Eu penso da seguinte maneira: se eu te contratei para uma missão a qual você não foi capaz de me assegurar, eu não quero ver você nunca mais. Porque se eu levei uma facada que podia me custar a minha vida, eu não quero que você trabalhe mais comigo. E não aconteceu isso, não houve um expurgo, não houve demissões. Isso é só uma de várias outras evidências de que é muito problemática essa facada, que ajudou muito a eleição. Inclusive, quando a gente passa por traumas, e eu passei por vários, a gente tem até um problema de querer citar essas coisas, né? Quando o trauma ainda é muito vívido na nossa memória, a gente procura evitar. Bolsonaro foi, alguns meses depois, ele está com um espeto de churrasco, tem esse vídeo aí, para quem quiser ver tudo que eu falo, você pode dar um Google aí e ver. Ele pega o espeto do churrasco, vira para o cara e fala assim: se eu espetar isso na sua barriga, você vira presidente da República? Ué, vai brincar com uma coisa que custou a vida, dele. que você quase morreu, que você passou por cirurgias. Inclusive, já que estamos falando da facada, e você me perguntou a minha percepção, eu estava, isso em 18, alguns meses antes da campanha, eu estava num congresso de pastores. Bolsonaro não era apontado ainda como um dos competitivos, né? Ele estava lá, mas sempre ali na rabeira. E um pastor pega a palavra, vários pastores ali presentes, falam: olha, é imprescindível que a gente vote em Bolsonaro. Ele é o candidato ungido por Deus, tanto é que tem Messias no nome, Jair Messias Bolsonaro, e ele vai tirar a embaixada de Israel de Tel Aviv e vai colocar a embaixada brasileira, né, em Israel. Vai tirar de Tel Aviv e vai colocar em Jerusalém. E isso vai fazer Jesus voltar. Aí caramba, então Jesus precisa que Bolsonaro ganhe a eleição para que ele volte. Né, que existe dentro... é nesse nível. E o mais interessante é que a galera que estava ao meu lado começou a dar glória a Deus e aleluia. Eu falei: eu estou no lugar errado, porque se eu sirvo a um senhor que precisa do meu voto num outro cara que não tem nada a ver para que ele faça alguma coisa, eu estou fora disso aqui. Sim. E eu achei que isso teria sido o ápice da insanidade, mas logo depois eu recebo no meu WhatsApp a camisa da CBF cheia de sangue e escrito assim: ele sangrou por você. Né, tentando fazer uma associação entre Jesus de Nazaré, que foi crucificado pelos pecados, e o Messias Bolsonaro. Isso aconteceu muito, aconteceu. né? Não, em 18 eu fiz muita propaganda contrária ao Bolsonaro, embora eu soubesse de antemão que ele iria ser vencedor. Isso quando, 2 anos antes, eu falei com a minha mulher, falei com a minha esposa o seguinte: quando ele fez um evento lá num aeroporto lá de João Pessoa, lotado, ninguém divulgou isso. Falei: o próximo presidente da República é esse cara aí. E ele nem tinha se lançado como candidato, mas eu já sabia. Por quê? Porque o antipetismo muito latente, muito forte, né? O anti-esquerdismo muito forte, e a direita democrática não conseguiu capilarizar isso, não conseguiu lançar alguém. Então o vácuo iria ser coberto por alguém. E a pessoa mais icônica naquele momento já estava sendo construída. Bolsonaro é uma construção. Sim. Ele não se fez por si mesmo. Também populista, E né? vou dizer mais, o que é muito... para levar a gente a refletir. Para pensar que com a gestão que você pediu para eu analisar, não tem nada que o Brasil tenha melhorado com Bolsonaro no poder. Nada!
nem economia, nem política, nem comércio bilateral, nada. Não tem um capiante que você pode dizer, não, aqui o Brasil melhorou. E esse cara perdeu por menos de 1%. Vocês têm noção do que é isso? Tem noção do que o recado das urnas está passando para a gente? Se ele não tivesse falado as asneiras e as crueldades que ele disse durante a pandemia, ele estava reeleito. Ele teria sido reeleito. Sim. Nós Isso é o que mais me preocupou, assim, porque realmente eu acho que eu entendo ter uma divisão, mas eu fico pensando, depois de tudo que ele fez e do que ele não fez, das falas, dos gestos, enfim, como falta realmente um senso crítico para o público em geral, assim, para o eleitorado em geral, para ainda acreditar que ele deveria ser presidente do nosso país. Ele não merece ser presidente, ele não merecia ser presidente do nosso país. Ainda que a oposição não fosse o Lula, fosse uma outra pessoa, eu acho que ele demonstrou, ao longo de 4 anos sendo chefe do executivo, que ele não merece, que ele não tem capacidade ou habilidade nenhuma para estar ali, entendeu? E isso que me preocupou quando os votos foram tão divididos, porque assim, a gente vê que é como se fosse 2018 ainda muito presente em 2022, entendeu? Mas você percebe que ele traz para a mesa players que foram ignorados durante toda a era petista? Ele traz a maioria esmagadora da população para compor com ele. Veja um exemplo, a ex-ministra Damares Alves, né? A gente tem motivos até o céu para falar desta mulher, das bizarrices, das falas criminosas dela, com palavras homofóbicas, etc. Tem um monte de coisa para falar. O que a galera pegou para Cristo? A tal da experiência metafísica que ela diz ter tido com Jesus na goiabeira. Isso virou meme. A mulher compartilhando uma experiência psicológica e espiritual dela, que ela disse que tinha sofrido um certo abuso, ela tinha passado por abuso, e que ela, pensando em se matar, vai até uma árvore, uma goiabeira, e lá ela viu Jesus, e ali ela se converte. Isso virou motivo de chacota. As pessoas ridicularizaram a mulher por ela estar compartilhando uma experiência espiritual dela. Isso ofendeu a maioria de pessoas que também tem experiências dessa natureza, dessa magnitude. Então a galera da oposição começou a atacar, começou a jogar o bebê com a água do banho junto. Em vez de fazer as críticas pontuais, começaram a... como é que fala? Começou a generalizar. Como a Michelle Bolsonaro. Você tem motivos até o céu para criticá-la por várias coisas. O que acharam de criticar? Porque quando o André Mendonça foi eleito lá no STF, ela falou em línguas estranhas, ela teve uma efusão lá falando em línguas estranhas numa sala que ela estava. Tem tanta coisa para você falar, por exemplo, os cheques que ela passou. Por que você vai pegar a experiência espiritual, religiosa, metafísica da pessoa para demonizar? Né? Como o André Mendonça, pastor. Mas o currículo dele jurídico não tem nada que o desabone para ir até o STF. Poderiam e deveriam criticá-lo por vários motivos. Foram criticar porque o homem é pastor. Sim. Então, ele traz, Bolsonaro começa a sinalizar, por exemplo, lá em Niterói, até há pouco tempo, uma igreja ou uma entidade religiosa não podia ser proponente para participar de editais. Não podia ser proponente para participar de editais para ganhar dinheiro público para investir nas suas artes e culturas. Né? Somente as religiões de matriz africana. E dentro das igrejas, você tem lá o cara que toca violão, você tem lá o cara que bate a bateria, você tem lá os artistas, tem jogral, tem isso tudo. A arte que acontece dentro de uma igreja não é de menor valor do que aquela que acontece fora. Então, por que a igreja não podia ser um proponente? Eu questionei isso. E então essa coisa da gente não trazer os religiosos, os evangélicos para a sociedade, criou uma sociedade à parte. E nessa coisa da gente segregar e criar uma sociedade à parte,
vieram os espertalhões e cooptaram. Bolsonaro teve uma base religiosa, uma base cristã, católica, evangélica, muito forte, dando sustentáculo a ele. Apesar de todas as sandices, apesar de todos os resultados, apesar de tudo isso, porque ele trouxe para perto dele players que estavam ali esquecidos. Sim. E aí, nessa mesma pegada, você acredita que teve um excesso no envolvimento entre religião e Estado? Eu não digo excesso, porque religião e Estado nunca se dissociaram. É uma grande loucura dizer. A laicidade no nosso Brasil é seletiva e atende aos interesses de quem está com a caneta na mão. Não existe laicidade prática. Esse Estado foi formado com... O que foi feito aqui quando Pedro Álvares Cabral invadiu esse lugar? Botou uma Então igreja. pronto. Isso, igreja. Não existe. Não existe. Porque todo ser humano, ele tem uma fé, que ele segue o que ele nega. Até o ateu tem fé. Ele tem fé que não existe Deus, porque você não pode provar a inexistência dele. Eles querem dar um ar de ciência, academicismo no que eles falam, mas não. Há um ponto que chega que eles entram na mesma senda que nós religiosos. É o campo da fé. Eu acredito que Deus existe, eu acredito que Deus não existe. A dizer que o ateísmo é científico e o teísmo não é. Não, tudo é base de fé. Então, todo mundo que tem a caneta na mão, ele tem uma fé que ele nega ou que ele segue. E isso ele vai levar para dentro do Estado. O que a gente tem que pensar é se a Constituição está sendo praticada e aplicada, se os limites republicanos estão sendo atendidos ou não. Agora, que a religião e o Estado vão continuar andando de mãos dadas, isso eu não tenho a menor dúvida. Isso vai acontecer sempre. Os Estados Unidos, por exemplo, não usa lá a Bíblia para poder iniciar suas sessões. Aqui na Câmara de Niterói, é obrigado as sessões parlamentares começarem com a leitura de um texto bíblico. Você entra lá, você tem um crucifixo de Jesus lá. Então, mas você acha isso, assim, certo? Porque, assim, o ponto que eu quero chegar é o seguinte. Se uma pessoa... as pessoas não estão acostumadas com isso, mas, assim, eu acho que o grande ponto de atenção que eu acho que a gente precisa ter é se está tendo um excesso ou não. E aí a minha pergunta ela foi no sentido assim... Ok, vai existir a relação? Sim, sempre vai existir a relação Estado, religião, e eu acho até que tudo bem, né? Mas será que não houve, a partir do fenômeno Bolsonaro, um excesso de religiosos, de grupos religiosos, querendo participar, querendo se intrometer em certas pautas que realmente... Quem precisa decidir aquilo ali é a política? Eu não acho que houve um excesso, não. Eu acho que o Bolsonaro, espertamente, só os colocou na vitrine, porque eles sempre existiram. Você vai lembrar, pode dar um Google aí, não querendo parafrasear Ciro Gomes, mas já parafraseando, dá um Google aí que você vai ver que em 92 ou 93, César Maia, prefeito do Rio, tentou fazer uma estátua que homenageasse Exu, em um determinado ponto da linha amarela. E a galera veio com... Olha, 20 anos atrás. A galera veio... Falaram que ele botou a camisa da prefeitura laranja por causa do cacique Cobra Coral. Olha aí. Rapaz, e a fake news ela não rodava na internet. Não. Né? O nego batia na porta da tua casa, o Lula vai ser eleito e vai tomar a tua casa. É isso aí. Nesse naipe. Isso. E a gente... E acabou que não houve mesmo. A gente, o Estado ali retroagiu nesse quesito. É importante esclarecer a audiência que Estado laico não é Estado antirreligioso. Inclusive, os evangélicos tiveram participação ativa na laicização do Estado, porque queriam sair debaixo do guarda-chuva da Igreja Católica. Né? Então é importante que se diga isso. O Estado laico é aquele que garante as expressões religiosas de todas as naturezas. Né? Então, o que eu acho? O Bolsonaro colocou na vitrine algo que já existe e vai crescendo cada vez mais. Nós temos um partido político ligado a uma igreja. Vocês têm noção do que é isso? E como é perigoso isso? Como isso é assustador? E se fosse um país sério, esse partido já deveria deixar de existir? Porque qual é o motivo que a igreja quer ter um partido? Por que a igreja precisa de um partido? Sim. Nós somos cidadãos como outros qualquer. A gente tem nossa fé, que é uma coisa, mas a gente tem nossa questão de cidadania que deve ser englobada. E não há necessidade da igreja ter um partido. Não há razão para isso, mas existe.
E então você transforma os templos em quê? Comitês eleitorais, porque é lógico que a linha editorial daquela igreja não vai ser a Bíblia, não vai ser a fé, vai ser a pauta que atenda aos interesses daquele partido. E essa mesma instituição que tem um partido também tem uma rede de televisão. Como pode isso? A gente tem a nossa Al Jazeera aqui, é isso? Sim, a gente tem uma... Você citou aí, se a gente está preparado para ter uma televisão que falasse das religiões de matriz africana todo dia. Olha, lá em Niterói, uma vereadora apresentou um projeto de lei para criar o Dia da Maria Mulambo. Dia da Maria Mulambo e transformar em padroeira de Niterói. Não, isso aí já foi a fake news que foi dita que ia ser lançada como padroeira de Niterói. Mas, na verdade, o projeto era simplesmente criar o Dia de Maria Mulambo. Tem o dia de São Jorge, tem o dia de São Francisco, tem o dia de São João, tem várias coisas. Né? O próprio padroeiro de Niterói é São João. Né? E aí ela foi, meu querido, bota ali depois no YouTube, você vai ver. Foi tiro, pancada e bomba dentro da Câmara. Né? Teve um vereador lá que levantou e falou que estava repreendido, né? que ali não era lugar para aquilo, que o Senhor Jesus era dono do lugar, que não sei o quê, e o pessoal chegou a pegar em objetos para ferir uns aos outros. E aí alguém chegou para mim e perguntou, mas aí, quem é o padroeiro de Niterói? É Jesus ou é Maria Mulambo? Eu falei, nenhum dos dois, é Araribóia. Deixa Araribóia ser padroeiro e cada um segue quem quiser. Mas a briga física mesmo ocorrendo em razão de religião, não por causa da religião em si, por causa da política. Entende? É necessário você falar com os fanáticos, porque eles são muito mais militantes do que aquelas pessoas de bom senso. E isso é um problema. As pessoas esclarecidas, as pessoas que vivem uma fé moderada, precisam se colocar como players, políticos também. Precisam se colocar como atores, não só sociais, mas também políticos, para poder desmistificar isso. Não à toa, Martin Luther King tem aquela frase que é bem famosa e eu gosto bastante, que é que o que preocupa não é a fala dos maus, mas sim o silêncio dos bons. Que é isso, é exatamente isso que você falou. Normalmente as pessoas que são mais tranquilas mesmo e são às vezes a favor daquela ali, ela quer ficar quieta na dela, não quer se manifestar e tal, enquanto a outra que é contra, ela expõe a opinião, ela briga, né, até fisicamente dentro de um local que deveria ser exemplo, né, como uma Câmara Municipal, para pleitear ali a sua vontade. Então, por isso que as pessoas realmente precisam entender a relevância de participar, né, desses movimentos. Por exemplo, essa audiência na Câmara, ela normalmente ela é aberta para o público ir lá participar, e fica aqui o convite também para as pessoas irem, né, verem como se comporta, como atua, como fala o seu candidato. Dá para fazer isso aqui na Câmara Municipal do Rio, na Câmara Municipal de Niterói, entendeu? Né? Eu acho que é uma coisa que também traz essa oportunidade. E aí eu queria te fazer uma pergunta, né, aproveitando esse gancho, que é sobre o fundamentalismo religioso, né, e que você diz que é contra. Onde é que chega essa régua aí para dizer, não, aqui é proporcional, aqui não é? Só para finalizar, o projeto de lei não passou, não. Passou não passou. Então você veja que a pressão funcionou. E é isso que é grave. A pressão funciona. O grito, o berro, funciona mais do que o pensamento. Isso é muito grave. Isso é muito perigoso. Exatamente. Senão os caras vão ficar enchendo o saco aí, vai ter... É isso. Eu estava falando longe do microfone. Vai ter problema, vai ter conflito. A gente fala muito disso, né? O ser humano, a gente vive numa sociedade que a gente está acostumado a fugir do conflito, né? Principalmente nós, homens, assim. Ou lidar de uma forma violenta. Ou lidar de uma forma violenta, que é como você está falando agora. Pois é, e só pegar um gancho na sua fala, as pessoas moderadas, equilibradas, que precisam se colocar, às vezes elas não têm esse espaço. Que é importante que se diga que os fundamentalistas, sobre os quais eu vou falar agora, eles foram crescendo, mas a reação a eles cresceu do mesmo modo. Então a gente vê hoje extremismo de lado a lado. Por um lado, você tem uma galera que realmente confunde os fundamentalistas com os cristãos como um todo e persegue. Eu fui alvo disso várias e várias vezes, de ser rechaçado por ser evangélico, por ser uma liderança religiosa. Porque quando a gente chega como evangélico e como
liderança, já pronto, já acha que eu acho que a Terra é plana, que eu acho que os homoafetivos vão todos para o inferno, que eu sou a favor da submissão da mulher. Tudo isso eles acham que é o que eu represento. Por quê? Porque o segmento religioso evangélico que está na mídia é o segmento fundamentalista. Sim. Quem tem o microfone na mão, quem tem uma rede de televisão para chamar de sua, quem tem acesso ao parlamento, essa bancada evangélica, por exemplo, quem evangélico de fato tem ali? Sim. Essa é a pergunta. Quais evangélicos tem ali de fato? Vê se tem, porque se falou em evangélico, você tem que pensar em pessoas pretas, principalmente mulheres. Quem da bancada evangélica é uma mulher preta? Entende? Então a gente tem uma crise de representação, porque de um lado não nos dão espaço e do outro lado nos expulsam. E aí, como é que faz? Onde a gente acha o nosso lugar? A gente fica sem rumo. Então quem são os fundamentalistas, pessoal? O fundamentalista, basicamente, aqui sem definição acadêmica, mas para que o povo compreenda, fundamentalista é aquele que acha, está escrito na Bíblia, tem que ser aplicado. Sem contextualização histórica, sem análise crítica, sem nada. Está escrito, bora fazer. Então, na Bíblia, você tem textos que tem lá, né, que contra a prática da homossexualidade. Você tem textos lá que falam da mulher nem sequer falar dentro de um espaço público. Você tem ali textos que falam sobre apedrejamento. Você tem textos que hoje, à luz do nosso entendimento, hoje, no século XXI, são textos que violam os direitos humanos, mas que são textos frutos do seu tempo, da sua época e do entendimento daquele momento. Nós não podemos nos esquecer que há um pouco mais de 100 anos atrás, há 180 anos atrás, eu estaria escravizado unicamente em razão da minha pele. Então, o entendimento humano evoluiu muito em relação a encarar o outro como igual. Mas há muito tempo atrás, no período em que os textos bíblicos foram produzidos, não era esse o entendimento. E eles replicam isso. Então, tem muitos textos bíblicos que hoje se tornaram anacrônicos, que você lê e fala, caramba, como é que isso entrou na Bíblia? Mas para o fundamentalista, aquilo é a palavra de Deus. Eu tenho uma obra muito interessante, chamada assim, Amadureçam e Transem. Não sei se pode falar? Pode, claro. É que era todo mundo faz. Amadureçam e transem. Aí por que era esse título? Porque a primeira ordem que Deus deu a Adão e Eva, segundo o texto bíblico, foi o quê? Crescer e reproduzir. Qual é a maneira de reproduzir? Sim. É essa. E aí eu botava assim, uma análise de todas as bizarrices sexuais da Bíblia, porque a Bíblia tem cada coisa do ponto de vista da sexualidade incrível. Né? Você tem enfim, não vou entrar nessa senda por causa da censura, mas a Bíblia não é um livro para menores de 18 anos, tá? É um livro com umas histórias ali bem cabulosas. Mas para o fundamentalista é Deus falando com você. Não é uma obra para ser estudada, examinada, interpretada, não. Então eles acreditam piamente nisso. Só que aí o que acontece? Uma seletividade dos textos. Os textos que vão ao encontro daquilo que eu acredito, eu absorvo. E aquilo que vai contrário àquilo que eu acredito, não, isso aí já foi atualizado. Então o fundamentalismo ele é perigoso. Tá? Ele é o expoente maior da crise da pós-modernidade, porque também, por outro lado, a pós-modernidade nos traz insegurança, né? Essa modernidade líquida, essa coisa que não há absolutos, está deixando as pessoas muito desesperadas. As pessoas, como assim não há absolutos? Tem que ter alguma base. E eles estão migrando para onde? Para a base bíblica, porque é um livro que você tem que reconhecer o valor cultural e histórico dele. Tem que reconhecer que, poxa, um livro que resiste ao teste do tempo. Quantas obras aí caíram em desuso? Conversa com qualquer um aqui que você passar na rua, ninguém nunca leu um Heródoto, mas todo mundo já leu alguma coisa da Bíblia. Então, se a gente não entende a maior obra que formou o nosso país, a gente não entende a cultura do nosso país. E a minha crítica é essa, que o campo progressista não está aberto a um debate bíblico, não está aberto a entender essa obra para poder fazer o contraponto, de fazer com que as pessoas que usam essa ferramenta usem para promover os direitos humanos e não para destruí-los. Né? E esses são os fundamentalistas os quais combato. Mas embora eu tenha que combater dentro de um nicho que faz sinalizações constantes para esse grupo fundamentalista. Não é fácil, não. Eu imagino. É uma luta. É uma luta em glória, inclusive. Porque você não tem ajuda. Porque o campo, eu vou
bater, porque infelizmente tem que fazer, o campo progressista encara os evangélicos como um bando de doentes mentais fanáticos. Não consegue discernir lá a maioria do povo. O censo vai ser atualizado agora, vocês vão ver, os evangélicos são 30 e tantos % da população, é muita gente. É muita gente. E se você tira essa galera da construção, olha o que você está criando. Você acha que essa foi uma das falhas da esquerda? Na minha concepção, foi a principal. Quando o governo Dilma, por exemplo, vai fazer acenos para evangélicos, faz justamente para os fundamentalistas. Ela coloca Marco Feliciano para ser presidente da Comissão de Direitos Humanos. Eles apoiam isso. Eles botaram Crivella para ser ministro da Pesca. Então, o Malafaia, se você olhar aí, ele não bateu no Lula nos 2 primeiros anos, não. Pelo contrário. Quando houve a inauguração do Templo de Salomão, a Dilma estava lá, chancelando aquilo. Então, quando o campo progressista fez acenos para os evangélicos, e agora a gente está vendo uma história meio que se repetir, é um museu de grandes novidades, faz aceno para os fundamentalistas. Por quê? Porque eles têm mais espaço, eles têm voz, eles vocalizam melhor o ódio deles. E o ódio vem de mais do que o amor, vamos combinar. Isso é verdade. A gente falou isso semana passada e fala em quase todos os episódios, porque é importante lembrar que o ódio, ele tem programa televisivo, né? Tem. Ele tem programa televisivo, mais de um horário, em diversas redes. Sim. E o contrário não se vê, né? Sobre o bem, fazer as coisas boas, a união do povo, enfim. Isso normalmente é só uma matériazinha dentro de um programa, mas não é o programa em si, né? O que vende é o punitivismo midiático, a né, perseguição policial. Bala comendo, gente presa. Mostra a cara do vagabundo aí, ó. Filma ele, comandante Hamilton, não sei o que. É isso, meu irmão, é isso. Aí o povo se identifica porque vê, pelo menos, uma pseudo-justiça. Porque o que acontece em tempo real. Isso, inclusive. Porque quando vê um bandido sendo preso, né, eles se sentem revigorados do ponto de vista... Poxa vida, esse pelo menos pagou pelo que fez, porque a maioria da população é assaltada, sofre tipo de violências e a impunidade é graça. A impunidade, graça. Isso, veja que a esquerda não fala sobre isso, não fala sobre impunidade. A esquerda está querendo falar de pronome neutro, querendo falar de ideologia, de coisas que não entram na realidade do povo. O povo mal sabe falar o português, você quer que eles falam todes? Fica difícil. Então parece que é uma desconexão entre o que é o programa de governo, o programa que a esquerda quer e o que o povo precisa. Eles estão querendo fazer discussão à francesa, querendo discutir coisas que os países da Europa mais desenvolvidos estão fazendo agora. A gente tem que preocupar primeiro é botar pão, trazer comida. educação principalmente, educação e cultura. Isso não se fala. Aí quer flexibilizar o pronome neutro. Poxa vida. Mas você acha que, por exemplo, o que você me falou agora, me veio muito a figura do Lula, né, na cabeça. Você acha que nesse ponto, e aí eu queria ouvir também quais são as suas perspectivas para esse novo governo, porque eu acho ele minimamente muito razoável quando ele fala, e ele fala isso incessantemente, antes de se eleger e agora depois, que ele quer botar comida na mesa do povo. Ele quer que o povo tome o café da manhã, né, que faça o lanche, que almoce e tal, que é uma coisa importante que muitas pessoas não sabem, mas o Brasil voltou para o mapa da fome. Enfim, e questão de insegurança alimentar. Você vê com bons olhos essa fala dele, também qual é a sua perspectiva aí para os próximos 4 anos? Eu acho que é uma sinalização importante, mas insuficiente. Eu queria entender qual é o projeto, por exemplo, para que as pessoas tenham alimento, mas a gente não quer só comida. A gente quer comida, diversão e arte. Sim. Eu quero saber, vai botar comida na mesa do povo e depois que esse povo estiver alimentado, vai levar eles para onde? Qual é o projeto cultural? Qual é o projeto educacional? Sim. É sobre isso. A gente quem é que vai achar ruim de alguém falar isso? Eu quero que a população se alimente, almoce, jante, todo mundo aplaude. Mas a questão é, ok, nós não somos animais, a gente não se contenta somente com isso. A gente precisa de acesso ao fazer cultural, que isso continua elitizado. Sim. A gente precisa de acesso à educação, e isso continua elitizado. Vai para as faculdades, para as universidades. Quer ver um exemplo? As escolas de base estão sucateadas, você não vê uma manifestação, não vê ninguém falando, o Plínio Leite é nosso, o Pinto Lima é nosso, é uma escola municipal lá de Niterói, o Pinto Lima é nosso, ninguém fala, Manuel de Abreu é nosso, ninguém fala, mas mexe na UFRJ, mexe na UERJ, vai vir todo mundo para a rua. Por quê? Porque é elite.
Se você vai olhar os estudantes da UF, da UFRJ, da UERJ, a maioria esmagadora filhinhos de papai. Mas tu quer ver um bagulho que eu fico muito puto? Vamos lá, e aí agora que é o que eu falei isso lá no começo lá, eu tô doido pro Lula virar governo, vou votar nele com a maior vontade, porque eu tô doido pra ser oposição a alguém. Não dá pra ser oposição ao Bolsonaro, só dá pra você ficar chocado. Porque ele já é oposição. Que isso, irmão? O que tá acontecendo? Loucura. Então, ele fez a própria oposição e mesmo assim ele não foi extirpado aí da política, muito pelo contrário, né? Assim, isso traz mais força. Mas eu fico puto quando um governo de esquerda entra e teve a oportunidade aí durante 16 anos de o fazer. Vamos dar educação para pobre. Tá, escola técnica. Vai aprender a ser mecânico, vai aprender a ser não sei o que. Meu irmão, se o cara quiser aprender a ser produtor musical, Exato. eu tive que sair lá de Campo Grande para ir estudar no Flamengo e fazer um empréstimo para pagar o curso e comia pão com ovo no negócio lá, meu irmão. E os caras que faziam curso comigo, era um da Bahia, o outro de Fortaleza. Só tinha aqui um curso ali, naquele nichozinho ali, Flamengo, Botafogo, Copacabana, aquele negócio ali. Em outros lugares não tem. Então, assim, mas as naves do conhecimento estão todas jogadas dentro das comunidades, cara. E é uma parceria da União, né, basicamente, porque era uma iniciativa do governo federal, e aí tinha, enfim, outras entidades envolvidas. Tudo isso que vai trazendo cultura, tudo isso que vai trazendo um outro pensamento, uma abertura de pensamento, geralmente é sucateado e é sabotado, é pior ainda, é sabotado. Então bota o pobre para ser mecânico, bota o pobre para para trabalhar na plataforma de petróleo, bota o pobre para fazer não sei o que, aí o cara ganha, o cara ganhava R$1.000 no telemarketing, aí o cara agora está ganhando 9 mil porque ele trabalha 20 dias embarcado na plataforma. Coisa linda, maravilhoso, show de bola, legal. Mas aí muitas vezes, o Brasil é um celeiro de talentos perdidos, né? Porque você não consegue desenvolver um atleta, você não consegue desenvolver um artista. Tá todo mundo em busca da tal segurança, né? Da tal estabilidade, né? Estabilidade profissional, por isso que às vezes... larga tudo que está fazendo e às vezes a pessoa tem talento para ser um produtor cultural e tal e vai estudar por um concurso público ou sei lá, alguma outra coisa, ou trabalhar numa outra profissão que a faz infeliz para isso, né? E você tem as comunidades eclesiásticas como um celeiro que poderia aproveitar os espaços e o poder de aderência que elas têm para poder cooperar nessa formação. Elvis Presley e Whitney Houston começaram a cantar onde? Na igreja. Então, igreja. por que não aproveita esses espaços para poder ajudar nessa construção? Não, cria-se um espaço à parte. E aí os empresários que entendem do ramo vão lá e cooptam. As igrejas hoje, neopentecostais, elas têm patrocínio, gente. Aqueles megatemplos funcionam como teatros, funcionam como lugares de show, gratuito para a galera. A galera precisa entender isso. Quando o pessoal vai lá para uma igreja, aí eu não estou falando das igrejas de bairro, não. Estou falando daquelas grandes catedrais, elas não vão lá por uma sede espiritual, elas vão lá porque é o único lugar que elas vão ver alguém tocando violão gratuitamente. E é bonito, cara. Muito bem executado, mas por que não fazer isso nas igrejas dos pobres? Por que não investir nessa parte? Aí quando a gente fala isso, não, mas o Estado é laico. Opa, peraí. Peraí, né? Mas é a laicidade seletiva que a gente insiste. É um problema que o progressista tem, as esquerdas são várias, mas o campo progressista ideológico ele é muito ruim nesse aspecto, porque ele tenta estereotipar. Eles criam estereótipos e você tem que se encaixar naquilo. Sabe? Veja as produções culturais, por exemplo, que todo mundo enaltece. As produções culturais que tratam da negritude, por exemplo, Marighella. Eu fiz uma fala contra esse filme, eu quase fui execrado. Falei, eu não quero ver um filme onde o preto fica apanhando, onde o preto é subversivo. Eu quero ver o nosso povo empoderado. Eu quero ver um filme em que o preto está lá com a caneta na mão comandando. Eu não quero ver um filme em que no final ele morre alvejado por tiro. Eu não quero ver isso. Eu acho que tem espaço para isso, sim. Tem que falar. Mas por que só? Porque a gente tem grandes vultos de pessoas pretas que fizeram coisas maravilhosas e não viram filme de jeito algum. Eu comecei a me questionar sobre isso, né, sobre essa questão da produção e da produção nacional, exatamente porque eu vi que os filmes brasileiros que faziam mais sucesso eram os que retratavam a violência sofrida pelo povo preto e tal, né? Cidade de Deus, Tropa de Elite, enfim, aquela coisa toda, e sempre atrelado um pouco a tráfico, violência policial, né? Parece que
o brasileiro, principalmente o carioca, tem amor a isso. E eu passei a tentar assistir o máximo possível da produção de outras coisas, né? E é uma coisa que a gente precisa fazer mais, assim, consumir o nosso produto interno, o que vem sendo produzido, para conseguir ter esse senso crítico e, assim, concordo com essa sua perspectiva. E aí eu queria te ouvir também, Daniel, no seguinte sentido. Quando que a pauta de direitos humanos e intolerância religiosa passou a te chamar a atenção? Assim, teve algum evento? Acho que, assim, talvez os próprios princípios cristãos em si já seja isso. Hein? Eu concordo muito com uma frase, que eu não sei de quem é a autoria, que fala que Jesus foi um ativista de direitos humanos, né? E eu acho que realmente foi. Mas quando é que você passou a enxergar que isso aqui, direitos humanos, eu preciso me debruçar um pouquinho mais nisso aqui? Bem, a minha história com a religião cristã começa... Assim, minha jornada individual começa aos 7 anos, quando eu tenho esse acidente aqui, que eu caio em cima de um casco de vidro de Coca-Cola, ele transpassa meu braço, isso aqui era o meu braço todo na época, eu fico ali jorrando sangue, quase falecendo, minha mãe vai me acudir, eu digo para ela, mãe, eu vou morrer. E ela diz assim, não vai morrer porque Jesus não vai deixar, chorando, em pranto, falou, não vai morrer porque Jesus não vai deixar. Quando ela diz que Jesus não vai deixar, aparece um carro numa rua deserta, totalmente afastado, no morro, apareceu um carro lá, do nada, e o cara que estava ali, né, dirigindo, era um médico. Ele me coloca no carro dele e me leva para ser operado no Hospital Santa Cruz, lá em Niterói. E eu não vou entrar no campo da metafísica de tudo que ocorreu durante esse período, mas ali eu entendi que tem coisas superiores. E aí comecei a levar, com 7 anos de idade, mais a sério a questão da religiosidade. Como o nome que ela usou foi Jesus, por ser no Brasil, que se fosse na Índia ia chamar Krishna, se fosse no Afeganistão ia chamar Muhammad, enfim, né, que é a questão cultural, Sim. que a espiritualidade ela é muito acima disso, mas ela chamou por Jesus. Eu falei, então eu vou investigar sobre isso. E o primeiro livro que eu comecei a devorar foi a Bíblia. Bíblia ilustrada para criança, obviamente. E comecei a ir para a igreja, levado pela minha mãe e depois pelo meu pai. Né? É importante dizer que meus pais eram drogados, meus pais eram viciados, meus pais eram alcoólatras. Eu ia para a escola sem saber se eu ia chegar a encontrar minha mãe morta, porque eles viviam se brigando. E quando entraram para a igreja, eu vi uma mudança. Não foi da noite para o dia, mas a coisa foi mudando. Ali na igreja, as pessoas me perguntavam se eu tinha comido. Ninguém nunca perguntou isso para mim. As pessoas perguntavam se eu estava bem. Eu, na escolinha dominical, adorava, porque era o meu lugar de fala. Eu podia falar, eu podia debater. O que você entendeu desse texto? O que você entendeu daquilo? Eu podia discutir aquilo. E eu podia falar no microfone para as pessoas me ouvirem. Ninguém me ouvia. Então, ali, as pessoas realmente escutavam. O preto e o branco ali estavam no sinal. A primeira vez que eu vi um preto de terno e gravata foi numa Assembleia de Deus. Eu vi uma mulher comandando grupos de senhoras, aquela coisa toda. Eu falei, caraca, existe um mundo para além daquele que me foi apresentado até então. Então, aquilo começou a me fascinar. Eu falei, pô, é possível, uma nova sociedade é possível. Uma sociedade equilibrada, uma sociedade em que as pessoas... E é outra coisa, de desempregado, você entra na igreja, o irmãozinho que lava prato vai dizer, não, peraí, patrão, tem um cara lá na igreja que entrou, está precisando de um emprego, ele vai tentar arrumar a sua vida de algum jeito. As igrejas, e aí eu estou estendendo o conceito de igreja para qualquer entidade religiosa. Estou falando de igreja por ser a minha experiência, mas obviamente isso acontece em qualquer outra religião, acontece nos centros, acontece nas sinagogas, em qualquer lugar. Então, a inserção social, o empoderamento de mulheres, o empoderamento de gente preta que eu presenciei, falou, poxa vida, esse Jesus é o cara mesmo, esse cara sabe o que está fazendo. Porém, né, todo ponto de luz faz projeção de sombra, não existe luz absoluta. À medida em que eu vou me tornando adolescente, que eu vou começando a ver que há um contraste. De um lado tem tudo isso bom que eu falei, mas aí depois eu começo a ver que tem umas paradas meio esquisitas. Principalmente no campo da sexualidade. Quando você é adolescente, você começa a se descobrir, você começa a ver, né, o seu corpo começa a ebulir ali, você começa a entrar nessa fase. E a igreja é muito castradora nesse sentido, hipocritamente, inclusive, né? A gente já começa dos padres que não podem casar, a gente já começa da mariologia, que é uma mulher virgem que se torna mãe sem passar pela atividade sexual. Esse é o modelo de mulher casta. Aí vem aquela coisa de não poder,
de manter a relação sexual só para depois do casamento. E aí eu comecei a ver que eles encaravam com mau agouro, né, com um mau olhar aquelas pessoas que praticavam religiões diferentes. E eu tinha amigos maravilhosos que eram do candomblé, que eram da Umbanda, que eram homoafetivos, etc. Amigos maravilhosos que me amparavam tanto, e eu aprendia na igreja que eles iam tudo para o inferno. Falei, caraca, se essa gente vai para o inferno, o que eu vou fazer lá no céu? E aí eu beirei o ateísmo. Quando eu comecei a ter contato com essa parte da igreja, eu falei, caraca, esse Deus aí é muito cruel. Um Deus que mata seus filhos afogados num dilúvio. Depois que eu fui entender a simbologia, porque eu fui fundamentalista. Veja, eu acreditava na literalidade da Bíblia. Até me impressionou que o Ivani, quando esteve aqui, ele citou algumas passagens bíblicas como históricas, quando não são. Né? Abraão nunca existiu enquanto ser humano, é um epônimo. Né? Mas até você aprender isso, você acredita que aquilo ali aconteceu mesmo. Deus matou os filhos dele afogados em água. Mandou um dilúvio que matou geral. Tem noção do que é isso? Um Deus genocida? Por que vocês acham que não há escândalo quando um presidente diz, não, tinha que ter matado mais, matou pouco a ditadura? Olha, você adora um Deus que matou todo mundo e só livrou uma. Então, entende? Não tem. Aí, quando eu percebi que, peraí, é possível manter a coisa boa e a gente precisa atacar essa coisa ruim, foi onde a busca pelos direitos humanos se intensificou. Né? Quando eu fui fazer meus 17 para 18 anos, comecei a falar, peraí, as pessoas não podem ter acesso a esse tipo de loucura, porque isso é uma máquina de produzir fanáticos. Eu fui um fanático. Eu repliquei esse sistema, porque para mim estava funcionando a época em que eu não tinha nada. Eu não tinha perspectiva, não tinha nada. Você encontrou pertencimento. Encontrei pertencimento, encontrei grupo, encontrei acolhimento. Essa é a palavra. Eu encontrei esperança. Porque eu fui criado num lugar que você tinha que bater continência para traficante. Eu fui criado num lugar que você tinha horário para chegar, porque o couro ia comer, o tiro ia cantar. E você tinha que chegar rapidamente. Eu fui programado para ser um bandido. Essa é a verdade. A estrutura que me deram foi para isso. E a igreja me mostrou um novo horizonte. A igreja, enquanto instituição, me mostrou, peraí, não dá para ser diferente. Então, eu tinha uma gratidão a isso, então eu replicava os discursos homofóbicos, replicava os discursos machistas, replicava os discursos que demonizam religiões de outros segmentos, replicava com maior naturalidade, porque se esses caras salvaram a minha vida, eles têm que estar com a razão, eles estão corretos. Depois, quando eu fui estudar, quando eu fui fazer teologia, não de seminário, mas teologia acadêmica, porque é outra coisa que não existe também. Essa minha escola superior de teologia vai lá no Rio Grande do Sul. Caramba, aqui você tem um monte de seminário fabricando um bando de gente doente, tá? Mas não tem uma teologia acadêmica para a galera poder estudar. E quando eu entrei nisso e vi, peraí, cara, tá tudo errado isso aí. Então vamos manter a coisa boa e vamos desmistificar essa parte ruim. Para que eu fui fazer isso? Aí eles me expulsaram praticamente. Não, peraí, a gente dá tudo isso daqui, mas o preço que você paga para ter é você se tornar um de nós. Você não é um de nós mais. Porque não é impossível, você não pode amar uma pessoa que não seja heteronormativa. Você não pode colocar a mulher no mesmo patamar de igualdade do homem. Você não pode. Isso aí você está mexendo com o que Deus estabeleceu. Deus criou macho e fêmea, não existe espaço para outras expressões de amor. Deus criou o homem primeiro e a mulher depois, não há espaço para igualdade entre os gêneros. E aí eu falei, caramba, não é nada disso. E aí eu me tornei um militante de direitos humanos, foi onde eu acabei depois, no futuro, formando o IBESVA, que a proposta é essa. Falou, vamos manter o que está bom, mas vamos atacar o que está ruim. A gente não precisa ser um boçal ignorante para a gente poder praticar a nossa fé. A gente pode continuar acolhendo, a gente pode continuar exercitando a caridade, exercitando o amor, que tudo isso os cristãos fazem. Mas não precisamos ser bestas, não precisamos ser ruins, não precisamos ser fundamentalistas. Aí foi onde eu identifiquei
né, que existia esse tal fundamentalismo. Para mim era tudo cristianismo. Depois que eu entendi, cristianismo é uma coisa, fundamentalismo religioso é outra, aí onde eu me tornei um militante dos direitos humanos nessa área aí. E a gente tem muitos textos bíblicos que corroboram a briga e a luta pelos direitos humanos, muitos, principalmente no Evangelho. Né? A gente tem muitos textos que respaldam, por exemplo, numa época em que crianças deficientes eram mortas, Jesus falou, deixai ver a mim os pequeninos. Então Jesus está ali lutando pelo direito infantil. Numa época em que mulheres não tinham espaço de fala, Jesus, segundo a tradição cristã, quando aparece ressuscitado, ele aparece primeiro para mulheres. Né? E elas é que se tornam líderes da igreja. Quase ninguém fala isso, é até proibido falar. Mas a igreja foi formada por mulheres. E que tinham espaço de fala e que tinham protagonismo. Maria Madalena foi a primeira apóstola. Sim. E fala isso hoje, uma ex-prostituta. Na Bíblia nem tem que essa mulher era prostituta, gente. Verdade. Tem nada disso. Dizem que ela foi aquela que ia apedrejar e Jesus protegeu. Tem nada disso. O texto não nomina aquela mulher que está lá, e tampouco aquela mulher era prostituta, e muito menos que Madalena era prostituta, mas fala isso para o povo. Todo mundo diz, Madalena arrependida, a mulher que é prostituta que se arrependeu. Nossa, eu vi um filme, eu acho que o nome é pura e simplesmente Maria de Madalena, e quem faz Jesus é o Joaquim Fênix, que fez o Coringa, e ele é um ator brilhante, né? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver esse filme. E esse filme foi um dos poucos filmes, né, que... eu não sei, mas pelo menos me pareceu, que retratou essa figura de Maria de Madalena, também chamada de Maria de Magdala, eu acho que era o nome original dela, né? E eu tava o tempo todo, pô, cadê a prostituta? Cadê a prostituta? Tem. Não teve momento nenhum. E o filme é muito curioso, eu deixo aqui a recomendação também, porque mostra uma figura que Jesus precisava, porque os apóstolos que estavam com ele na caminhada, pelo menos o contraponto que eu percebo no filme é homens muito embrutecidos, enquanto Maria de Magdala traz percepções sobre o que Jesus está fazendo e o que ele está pregando totalmente diferente, né, do que é costume. É como se ela tivesse colocado ali dentro daquele movimento de direitos humanos que Jesus começava a militar, ela trouxe uma doçura, uma sensibilidade, uma percepção que os homens não tinham. Então, deixa aqui a recomendação do filme. E aí, queria ouvir tua opinião também no seguinte, tem alguém que te inspira na tua caminhada de direitos humanos? Além, obviamente, da figura de Jesus de Nazaré, Martin Luther King, para mim, é o meu maior expoente. Legal. Ele viveu a fé dele de modo muito equilibrado, mas transformou essa fé em obras que mudaram vida, mudaram histórias de pessoas. Né? Então, você vê como é possível você ser uma figura religiosa e, ao mesmo tempo, você ser um ativista de direitos humanos. Não há conflito. Ao contrário, para que existe a religião? Senão para inspirar pessoas. Se a luta em favor dos direitos humanos não adentrar nos órgãos religiosos, a gente está perdido. A gente está vendo essa ascensão desse fanatismo, desse fundamentalismo que mata, se não mata fisicamente, mata a moral das pessoas, mata a saúde das pessoas. Minha mãe foi morta pelo fundamentalismo religioso. Ela foi diagnosticada com câncer e se recusou ao tratamento conservador, se recusou ao tratamento medicinal, porque foi dito a ela que Jesus era o médico dos médicos, Jesus iria curá-la. E que se ela buscasse auxílio, isso agora, pessoal, há 5 anos atrás, se ela buscasse auxílio da medicina, ela estaria provando uma falta de fé. E ela acreditou nisso, mesmo com vozes como a minha, contrariando e dizendo, não, é assim que funciona, busque o tratamento. E ela veio a óbito. E aquilo, para mim, foi um divisor de águas. Eu falei, eu não quero que outras pessoas enterrem suas mães pelo fundamentalismo religioso, pelo fanatismo religioso. Minha mãe, no passado, eu via minha mãe, depois quando ela se converteu, ela tinha um relacionamento abusivo, meu pai batia nela. Quando ela ia para o pastor para comunicar, porque é importante que se diga, os líderes religiosos fazem um primeiro atendimento ao necessitado. Eles não vão para a delegacia, eles não vão para a prefeitura, nem para o governo, eles vão para as suas casas religiosas. Chegando lá, o pastor diz assim, não, minha irmã, você tem que jejuar, porque é um demônio que faz isso, não é o seu marido que está te agredindo, é um espírito, é um demônio, e com jejum e oração isso vai acontecer. Ou seja, minha mãe ficava fisicamente abatida pelas surras e internamente abalada pelo jejum, ainda ficava desnutrida.
Então, havia uma naturalização disso dentro do seio. E acontece até hoje. Tem mulheres aí apanhando, tem mulheres aí sofrendo relacionamentos abusivos, mas que quando vão para as suas casas religiosas, elas escutam que é uma guerra espiritual e que elas não deveriam promover, como é que fala? Escândalo, ou seja, não denuncia. A gente tem casos de pedofilia acontecendo em instituições religiosas, é abafado. Ou seja, se nós não transformarmos os espaços religiosos em fomentadores de direitos humanos, estamos perdidos enquanto país. Estamos fadados ao fracasso. Eu tenho uma proposta que ninguém se interessa por ela, que era justamente levar o conhecimento de direitos humanos, transformar os espaços, porque eles não pagam IPTU, é bom que se diga, não pagam IPTU, não pagam um monte de taxas aí, e usam esses espaços justamente para promover uma agenda antidemocrática, uma agenda negacionista, anti-ciência, e uma agenda que destrói os direitos humanos. A gente precisa reverter isso. Tem que ter a contrapartida. Olha, para ter as isenções, tem que seguir esse programa aqui. Não é interferir na fé das pessoas, mas é fazer com que elas cumpram a lei. Sim. Porque se você permite um espaço que diz assim, porque veja que curioso, você tem espaços em que quando há tal possessão diabólica, quando há entrevista com o demônio, lá que eu acho isso fantástico, inclusive, eu tiro o demônio à base de beliscão. Eles lá, dou um beliscão, aí o demônio sai, porque a pessoa grita. Se a pessoa está em transe, ela não sente o corpo. Sim. Se ela está realmente... Peraí, a gente sabe disso, quando a gente vê uma pessoa em transe, ela pisa até em caco de vidro e não sente nada. Aí a pessoa está lá em transe, falando que é demônio, que é isso, que é aquilo. Você dá um belisco, a pessoa sente? Tem coisa errada aí. Mas depois que você viu ali um demônio baixando lá na Universal para falar mal do Valdomiro, vocês já viram isso? Não, bota não depois no aparece, YouTube, é né? muito do bom. Malafaia, não aparece, né? É muito legal. O Edir Macedo acha um demônio Parceiro, lá que né? Tudo parceiro, esse não, Edir demônio. Macedo literalmente está lá exorcizando o demônio manifesta e diz que é o demônio que habita no Valdomiro, que é rival dele. E aí começa ali, a entrevista é muito bom. Mas aí quando eles se manifestam e o cara lá pergunta, qual é o seu nome? O que ele vai dizer? Ele vai dizer o nome de um orixá. Ele vai dizer o nome de uma entidade do candomblé e da Umbanda. Não vai falar o nome de Thor, de Poseidon, de Odin, nada disso. Ele vai falar nomes de orixás. Aí, logo depois, que fala o nome de orixá ou de uma entidade de Umbanda e candomblé, o que a igreja vai começar a gritar? Queima em nome de Jesus. Queima em nome de Jesus. Sai. Se você queima o sagrado do outro, porque os orixás não pertencem ao campo da igreja da religiosidade cristã, eles têm a sua religiosidade própria, não é parte do campo mitológico da vivência cristã. Se você normatiza e normaliza que seja queimado, amarrado e destruído em nome de Jesus, os praticantes dessa religião também podem ser igualmente amarrados, destruídos e queimados em nome de Jesus. Você começa a achar aquilo o mal, e o mal não fica só no campo das ideias, ele se materializa. E aí justifica quando alguém invade um terreiro e destrói, quando alguém chama um pai de santo, um babalorixá, de demoníaco, de diabólico. Então a gente precisa atacar o mal na sua raiz. A raiz está nesses discursos aí. Sim. A raiz está nessas manifestações aí. Mas ninguém tem coragem de fazer isso, porque é muito voto envolvido. Sim. As pessoas não têm coragem de fazer um confronto inteligente, chamando para o diálogo. Não, eles não fazem isso. Então eu tenho até uma proposta, ninguém quis abraçar, meu irmão. Ninguém da esquerda, ninguém do centro, ninguém. Que era o seguinte, vamos transformar os espaços em espaços que protejam os direitos humanos. A gente vai identificar, vamos dar curso de direitos humanos nesses lugares, para as pessoas aprenderem que não pode diabolizar a orientação sexual de ninguém, que não pode desrespeitar a vivência religiosa de ninguém, que não pode subalternizar a mulher de forma nenhuma, que elas precisam ter seu lugar de fala assegurado. É difícil fazer isso, mas não querem, porque vai mexer numa estrutura que move muito dinheiro e move muito voto. Sim, com certeza. Daniel, obrigado pela tua presença, cara. A gente está se encaminhando para o final e o papo vai fluindo. Se deixar, a gente fica aqui, pega uma cervejinha e vamos embora. Olha, eu tô com a minha branquinha aqui, mas é água, hein, pessoal? Mas a gente está na água, a gente está na água. A gente vai se encaminhando... Pelo menos por enquanto, né? Pelo menos por enquanto, né? Porque o sol que está aí... a gente se encaminhando para o final, a gente tem o nosso quadro,
que você já está ciente dele, que é rir é um ato de resistência, né? Exatamente porque para mostrar para o público que, apesar de ser uma liderança religiosa, apesar da gente realmente lidar com assuntos e com situações que são densas, né, e tal, que a gente também vive a alegria, a gente também vive com bom humor e tal, e a gente queria saber se você tem alguma história aí para compartilhar com a gente. Eu comecei falando com vocês aqui no off que é impossível você ter uma vivência eclesiástica e não ter alguma história bizarra, engraçada para contar. Eu não sei se eu vou conseguir ilustrar e verbalizar o que foi, porque parece piada pronta, mas aconteceu dentro da igreja. Eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de ir numa igreja que tem o tal do culto de criança, que é uma espécie de Raul Gil gospel, sabe como? As crianças vão lá, ficam lá no púlpito cantando, se apresentando e tudo mais, e ali tudo pode acontecer. Geralmente não é sempre que ocorre esses cultos, eles são especiais, geralmente é no dia de sábado. Né? E eu fazia parte, né, do grupo infantil, e a gente foi para esse culto, meu pai xingando a beça, porque era dia que passava Chico Anísio na televisão. E ele não queria ir para o culto de jeito algum. Mas chegando lá, começam as crianças a se apresentarem. Aí uma delas foi lá... só para uma observação, pessoal. Dentro do segmento evangélico, é um pecado gravíssimo você ouvir a tal das músicas do mundo, sabe? A música secular é problemática demais. Você só tem que cantar as músicas que a igreja chancela, que toca na 93 ou na 97. Se você ouve qualquer coisa diferente disso, é um pecado gravíssimo. Então, é importante esse preâmbulo para entender o negócio. Aí a menina foi lá cantar, aí a mãe toda, né, sorridente, porque a filha ia se apresentar, e falou: filha, vai lá e vai cantar música de Deus, tá? Vai lá em cima, canta a música de Deus. Ela: tá bom, mamãe, eu vou cantar. A menina, 5, 6 anos, e ela falava igual Cebolinha, inclusive, mas na hora de cantar saía perfeitamente. Aí, canta a música de Deus, filha. Ela lá, babando a menina foi lá no microfone, começou a falar... Cantar: foi Deus que fez o céu, o ranço das estrelas. Aí é uma música de... Não, filha, não. A mamãe, mas a senhora falou para cantar a música de Deus? Falei: não, é música de Deus que fala de Jesus. Falei: então tá bom. Florentina, Florentina, Florentina de Jesus. Não, filha! Não, filha, mas ela falou que é para cantar música de Jesus. Falou: não, mas essa não pode, ter que ser música de igreja. Ah, música de igreja. A gente se embala, só para na porta da igreja. A gente se embola, se beija, se embola de chuva, suor e cerveja. Aí a mãe já viu, não tem jeito. Pessoal, a menina está endemoniada, vamos tirar ela daqui. Coitada. E a igreja foi abaixo de rir, todo mundo ri. E eu ali perturbado, sabe? Eu ri, o que eu vou fazer? Se eu rir, eu vou pro inferno. Porque eu na maior tensão, mas o que eu vou fazer aqui? Porque eu era logo próximo, eu falei: vai lascar aqui pro meu lado. E a gente com o maior medo, mas a igreja veio abaixo de tanto rir. A igreja cheia, lotada, né? Nossa, cara. Não sei nem se essa menina é crente, viu? Porque eu acho que por essa altura já Eu estudei no colégio de freira, aí botava a gente sentado assim na frente do palco. E aí tinha a irmã lá, a irmã Arlete. Salve a irmã Arlete. Porra, irmã Arlete, caraca, ela era bonitona, saca? E novinha, e brancona, mobilhão azul gaúcha. E aí a gente, tudo moleque olhando assim, e ela foi fazer os votos dela, né? Aí chegou lá ela lá pra fazer os votos, e aí a gente tava fazendo tinha um ensaio assim, aí cantava uma música, né? A música é aquela: quem é que vai? Aí eu responde: eu vou, mano. Quando o moleque de 8 anos, eu já olhando aquilo, eu não acreditando muito que ela ia... Aí mas voto perpétuo fica a vida toda sem fazer filho. Não vai ficar. Aí já ficava na minha cabeça, não vai ficar. Aí começava: quem é que vai? Eu mandava uns berrão assim: meu avô. Aí eu... quem é que vai? Eu vou, tu não vai, cara. Aí ela olhava assim: Alan Garcia, por favor, assim, escola 300 crianças, já me conhecia pelo nome Capeta, né? Quem é que vai, Alan Garcia? Eu vou. E seu avô, Alan Garcia, não vai não? Então cara, eu falava: mano, essa mulher não vai ficar a vida toda sem casar, mas duvido, cara, não vai. E ficou? Ficou nada. Ela fez o voto, aí tinha os votos perpétuos, né? Sim. E aí nos votos perpétuos ela fraquejou, saiu fora. E o Alan foi Ela não expulso depois. Ela do não colégio. foi, Eu viu? imaginei que isso ia acontecer. O Alan foi expulso e depois foi convidado a ser retirado do colégio. Depois. Eu fiquei reprovado, assim, mas foi uns 2 anos depois. Retaliaçãozinha de leve.
Daniel, obrigado pelo teu tempo, por compartilhar a tua história, também teu conhecimento, né? A ideia aqui é realmente a gente promover, estão vindo outros convidados aí, contar um pouquinho da sua vivência, e a gente quer humanizar, né? A ideia é essa, outro projeto é humanizar, é realmente ter uma conversa um pouquinho mais profunda. Acho que uma coisa que a gente fala muito aqui também é que, infelizmente, a gente... Eu não sei se é um problema do brasileiro, do carioca, mas a gente sempre coloca as pessoas dentro de uma caixinha, quando se trata de religião também, e também cria muito estereótipos. Então, esse lugar aqui é exatamente para isso, para dar fala para as pessoas poderem compartilhar um pouquinho de quem elas são e das suas perspectivas. Então, obrigado mesmo pelo seu tempo. Eu que agradeço o convite, faço votos que vocês continuem fazendo esse trabalho de extrema relevância, inovador, bem importante para a nossa sociedade. A gente estava comentando, em tempos de polarização, vocês criarem essa proposta é um desafio, mas eu tenho certeza que pelo talento de vocês, pelo esforço, vão chegar cada vez mais longe. Pode contar conosco para o que precisar. Um orgulho e uma honra para mim ter estado aqui com vocês. Espero não ter sido verborrágico e ter atendido as expectativas da audiência e dos senhores que aqui ótimo. estão. Sensacional. Foi Mais um muito bom. episódio. Pô, muito bom.